Abra sua Bíblia, o mesmo capítulo que nós lemos na semana passada, que é o capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 6, segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ler a palavra de Deus. Gleidson, eu errei o microfone ou era esse aqui mesmo, está certo? Glória a Deus. Amados, vamos ler e depois da leitura vamos ter também uma palavra de oração, amém? Como eu disse semana passada, o momento da leitura do texto é com certeza o momento mais esplêndido da ministração da palavra. Nós vamos ouvir o próprio Deus, porque toda a escritura é inspirada por Deus, amém? 2 Samuel 6, verso 1. A palavra do Senhor diz, na versão Nova Almeida e atualizada: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Verso 3: puseram a arca numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo, e diz: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Um churrasco, né? Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando
que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos, e quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir para que nos próximos 30 segundos, você mesmo peça para que o Senhor fale com você. Peça, fala: Senhor, fala ao meu coração. Glória a Deus. Coloca as mãos no seu coração agora. Papai, nós humildemente estamos aqui para nos expor diante da tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil para todos os princípios espirituais que serão semeados e liberados na nossa vida. Que haja, Senhor, nesse lugar um ambiente de reverência, um ambiente de contrição, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de fome, um ambiente de desejo, um ambiente de busca, um ambiente onde de fato nós possamos expressar o nosso amor a Ti. Senhor, essa é uma manhã de ceia. Como nós nos alegramos com a oportunidade que temos de nos assentar à mesa do Senhor, de celebrarmos o Teu sacrifício que foi realizado em nosso lugar. Por isso, eu te peço também que não apenas a nossa vida pessoal, mas a nossa coletividade aqui representada, a nossa comunidade local, a nossa igreja, a igreja Emaús, possa não mais ser a mesma após essa palavra. Eu oro para que de fato haja transformação individual e coletiva. Nós não estamos aqui porque batemos um ponto religioso, nós não estamos em uma missa, não, nós estamos realizando um culto a Deus, um culto vivo, um culto verdadeiro, um culto racional, aonde nós sabemos o que estamos fazendo, aonde nós estamos nos dispondo a dizer que estamos aqui porque o Senhor merece, que estamos aqui porque o Senhor é digno, e recebemos instrução por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, na semana passada, eu comecei aquilo que eu teria como objetivo destilar nessa manhã. Nós começamos então uma palavra intitulada Os Efeitos da Presença. E hoje eu gostaria de trazer então luz acerca desse capítulo tão poderoso, emblemático, importante que nós temos nas Escrituras Sagradas. Obviamente, antes de entrar então na exposição desses versos, na semana passada nós trouxemos algumas considerações gerais. Nós temos como um pilar desse capítulo a Arca da Aliança. Nós dissemos então que a Arca da Aliança é no Antigo Testamento a maior representação da presença de Deus. Por isso, você sabe que o povo, quando adorava a Deus por meio daquilo que nós tínhamos como tabernáculo de Moisés, nós lembramos então que o tabernáculo, ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio se tinha então 2 móveis, no lugar santo outros 3 móveis, mas a Arca da Aliança ficava no santo dos santos. Algo interessante é que existia um véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, ou santo dos santos. Por isso que hoje nós cantamos canções, e hoje eu não estou me referindo ao dia de hoje apenas, mas na atualidade, nós celebramos o fato de que o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado pela morte de Cristo na cruz, porque foi o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito. Agora, nós então vemos toda essa cena de reverência, através do tabernáculo de Moisés, para de fato nos mostrar o quão sério era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença do próprio Deus. E é claro que inclusive nós poderíamos também
trazer aqui considerações, e não é meu objetivo hoje, mas só de pensar nisso, já me dá vontade de falar isso oportunamente, assim que nós termos condição e recebermos a direção do Espírito para isso, porque tudo na Arca da Aliança representa para Deus, aquilo que estava dentro, não sei se você sabe, mas tinham coisas dentro da Arca, eu nem vou entrar para eu não me delongar nisso, inclusive a própria tampa da Arca, porque tinha coisa lá dentro, e tinha também, né, uma tampa, que era chamado de o propiciatório apresenta para o Senhor Jesus. O que tinha dentro da Arca da Aliança? O que nós podemos falar a respeito do propiciatório? Tudo isso é assunto para uma outra mensagem, não é verdade? Mas o fato é que então, essa arca que representava a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, um dia, ela havia sido perdida. O povo de Deus perdeu a presença de Deus. Agora vamos lá, vem cá, vamos entrar aqui apenas em uma consideração um tanto quanto fácil e palatável ao nosso entendimento. Como pode ser concebida a ideia de o povo de Deus perder a presença de Deus? Se o povo de Deus perde a presença de Deus, o povo de Deus perde o rumo, o sentido, o propósito, o significado, a essência, a natureza. Tudo que o povo de Deus não pode perder é a presença de Deus. Nós podemos perder esse prédio, que nem é nosso por sinal, nós estamos aqui de aluguel. Nós podemos perder tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é material. Nós podemos perder tudo aquilo que se dissolve. Nós podemos perder tudo aquilo que é humano, mas o povo de Deus não pode perder a presença de Deus. O povo de Deus não pode perder o frescor da vida, o fluir do Espírito. Tudo. Semana passada nós fizemos um culto sem o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Tivemos um problema na rede elétrica. Sim, nós podemos fazer culto sem ar-condicionado funcionando, mas nós não podemos fazer culto sem a presença de Deus. Imagina, você sair da sua casa para cultuar um Deus que não se faz presente na reunião onde você está. Eu me lembro de um grande avivalista, um missionário americano, que veio para o estado de Goiás, há algumas décadas atrás. Um dia eu ouvi essa história, é claro que ela tem até um tom até engraçado, porque você percebe talvez, né, posturas brutas de um homem, mas talvez nós precisamos de parar para meditar na motivação do coração desse homem. Estou falando do missionário John Walker, que inclusive ele veio para o estado de Goiás, e ele, em um tempo, se eu não estiver enganado, ele morou na cidade de Rubiataba, e você sabe, ele foi um dos missionários que mais marcaram a história do nosso estado. Ele inclusive escreveu um livro sobre a história da igreja, a história que não foi contada. E um dia, uma pessoa comentou comigo que o John Walker ele tinha uma mania. Como missionário, né, ele obviamente exercia liderança em algum contexto local de um grupo de pessoas, e às vezes ele ia visitar as reuniões de alguns irmãos, né, ali da comunidade que ele estava liderando. E aí a história conta que John Walker, ele por exemplo chegava, sei lá, numa reunião numa casa, ou em qualquer tipo de encontro de crente, que estava entre aspas, ali para buscar Deus, e às vezes tinha lugar que ele mal chegava e já ia embora, e alguém perguntava para ele: John Walker, mas você acabou de chegar, por que você está indo embora? Ele falava assim: eu estou indo embora porque Deus não está aqui, eu vim encontrar com Deus, mas Ele não está aqui, o que eu vou fazer aqui? É engraçado porque isso parece ser uma coisa tão bruta, mas talvez isso também revela a motivação pelo qual ele saía da casa dele. Deus nos livre de perder tempo, que Deus nos livre de ficar insistindo em algo onde Deus não está. Mas essa história então nos remete ao fato de que um dia o povo de Deus perdeu a glória de Deus, o povo de Deus perdeu a presença de Deus. Eu havia te contado que isso havia acontecido porque os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, e uma batalha contra os filisteus, haviam levado a arca da aliança, simplesmente para fazer da presença de Deus um amuleto de sorte. Eles estavam perdendo a guerra, e eles pensaram: talvez se nós trouxermos aqui a arca, pode ser que o jogo vira.
mas existia uma motivação errada, existia uma motivação rebelde no coração deles. Por quê? Porque eles eram pessoas rebeldes. E isso também nos remete ao fato de que não adianta nós termos posições eclesiásticas. Eles eram os filhos de Eli, eles eram os filhos do sacerdote. Eu quero te contar uma coisa: o título que você tem, a posição que você tem, a cadeira que você ocupa, a sigla que você tem antes do seu nome, o ofício que você faz, não te faz uma pessoa aprovada por Deus. Do que adianta você ganhar os reinos desse mundo? Do que adianta aplausos ou reconhecimento nessa terra, se você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama a presença de Deus? Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, irmãos, é apenas uma desculpa para nós exercermos o nosso ministério. Você sabe, a arca então foi levada pelos filisteus. Quando os filisteus então roubaram a arca, eles chegaram e colocaram em um templo a um deus deles, Deus Dagon. E eu te contei que aconteceu uma coisa muito bizarra, porque colocaram a arca na frente da estátua de Dagon. Quando voltaram lá no outro dia, a estátua de Dagon estava caída no chão, diante da arca da aliança. O que eles fizeram? Pegaram a estátua, colocaram a estátua em pé de novo. Quando eles voltaram no outro dia, pasme, mais uma vez, a estátua de Dagon estava no chão. Mas dessa vez não estava apenas no chão, mas ela estava toda quebrada no chão. Porque nenhuma força do inimigo tem poder na presença de Deus. Que a presença de Deus tem poder para quebrar toda a artimanha de Satanás. E eles então decidiram: nossa, nós não vamos ficar com isso aqui. Eles tinham dúvidas se realmente aquilo era, o poder do Deus de Israel. E eles decidiram fazer uma coisa um tanto quanto cômica. E eles colocaram então essa arca em uma carroça, em um carro de bois. Mas eles colocaram para puxar essa carroça 2 vacas, vacas filisteias, eles eram filisteus, que tinham acabado de ter os seus bezerrinhos. Você sabe, uma vaca com as suas crias, ela não se separa. E eles então pensaram o seguinte: nós vamos colocar os bezerros de um lado, e a cidade de Davi, Jerusalém, a nação de Israel vai estar do outro. E nós vamos colocar então essas vacas para puxar essa carroça, e vamos colocar a arca da aliança em cima dessa carroça. O natural é que essas vacas voltem para onde estão os seus bezerros. Mas se porventura elas caminharem contrário ao sentido natural, nós vamos reconhecer uma coisa: tudo que está acontecendo aqui é fruto desse Deus de Israel. E pasme, no meio disso tudo, eu ainda nem mencionei, eu até não mencionei aqui o que eu te falei semana passada, que além de Dagon, que era o deus dos filisteus, ter caído 2 vezes, houve até uma praga de hemorroida que se espalhou no meio dos filisteus. Eles então fizeram esse teste e pasme, aquelas vacas não correram em direção aos bezerros, mas elas correram em direção à nação de Israel. Quando então a arca chega em Israel, primeiro, conforme 1 Samuel capítulo 7, verso 1, a arca foi colocada em uma cidade chamada Kiriat Jeraim, mas depois colocaram a arca na casa de um pai de família, chamado Abinadab. Abinadab era um pai de família. Nós temos aqui nesse texto o nome de 2 filhos de Abinadab, está escrito aqui, Aiô e Uzá, Então Abinadab gostava de colocar nomes curtos nos filhos dele, não é verdade? Enfim, por que eu estou falando isso, Porque está escrito. Então, Aiô e Uzá eram então nomes de filhos de Abinadab, certo? Agora, qual é o fato? O fato é que um dia, Davi, que havia então começado a governar, ele decidiu fazer algo que Saul não tinha feito. Por que a arca ficou tanto tempo desprezada? Por que a arca ficou tanto tempo deixada de lado? Por que a arca ficou tanto tempo longe da presença do povo de Deus? A presença de Deus não se fazia presente no meio do povo. Davi então ele pensou: nós não podemos viver sem a glória de Deus. E ele mesmo pensou: eu não posso governar sem a presença de Deus. Davi falou então: vamos buscar a arca. Agora, sabe uma coisa engraçada? Se você olhar no começo do capítulo, nós lemos aqui, o próprio Davi
foi buscar a arca. Eu quero te contar uma coisa, que a presença de Deus na sua vida não virá através de uma postura de terceirização de espiritualidade. Você não pode terceirizar a espiritualidade. Você não pode terceirizar a busca. A revolução na sua vida não vai acontecer porque você tem um cônjuge cheio de Deus. É uma maravilha ter um cônjuge cheio de Deus, porque ele pode talvez nos inspirar. Mas eu quero te falar uma coisa, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é individual. Você não pode terceirizar para o seu cônjuge, você não pode terceirizar para o seu líder espiritual, você não pode ter gurus espirituais, você não pode ter ídolos humanos. O próprio Davi foi pessoalmente buscar a arca. Esse tem que ser o nosso coração. Davi foi buscar a arca. Agora, acontece uma coisa, e esse é o cerne desse capítulo. Quando Davi foi buscar a arca, ele decidiu realizar o transporte da arca da mesma maneira que os filisteus haviam transportado a arca, em cima de uma carroça, em cima de um carro de boi. Mas você sabe, eu fiz menção ao tabernáculo de Moisés. Se você se lembrar, apenas os levitas poderiam carregar a arca. Os levitas eram incumbidos da responsabilidade, do cuidado com o tabernáculo e com também o transporte da arca. Lembrando que todo sacerdote era um levita, porque os sacerdotes eram filhos de Arão, da descendência de Arão, e Arão era da tribo de Levi. Agora, qual é o ponto aqui? É que então, nesse momento, aonde Davi tem uma motivação maravilhosa, uma motivação espiritual, e você sabe que é poderoso? Davi não tem apenas uma motivação boa, Davi tem também uma atitude poderosa. Eu vou buscar a arca da aliança de volta. Agora, qual foi o problema? É que às vezes não basta nós termos a motivação e não basta nós termos a atitude, nós precisamos também ter os meios ou os mecanismos de Deus. Porque não basta buscar a arca, mas é como se busca. Você não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. E aí então o que acontece? Quando eles estão transportando de volta a arca para o lugar aonde ela nunca deveria ter saído, a arca cai, porque os bois tropeçaram. Mas está muito claro e evidente no texto, que foi o próprio Deus quem fez com que os bois tropeçassem. Por quê? Porque Deus não aceita que aquilo que Ele estabeleceu seja feito de outra maneira. Carregar a arca em carro de boi é estratégia filisteia, e nós não temos como entrar, desfrutar de um mover de Deus com técnicas mundanas. E naquele momento então que os bois tropeçam, Uzá, quem era Uzá? Eu te contei já hoje. Uzá era um dos filhos de Abinadab. A arca da aliança havia ficado na casa de Abinadab por 20 anos. Logo, a arca da aliança havia ficado na casa de Uzá por 20 anos. Uzá então, ele se sentiu no direito de segurar aquilo que Deus estava derrubando. Mas Uzá não era levita, Uzá não podia tocar na arca. O que Uzá fez? Ele toca na arca. Quando Uzá toca na arca, a arca morre. Quando Uzá toca, quem fizer meme, morreu por dentro. Quando Uzá toca na arca, ele morre. Uzá morreu. Ele morre instantaneamente. E aí, isso então espantou Davi. Davi ficou com medo. Davi viu que a coisa era séria. Davi ficou com tanto medo que momentaneamente, temporariamente, Davi abortou a intenção correta. Davi falou: meu Deus, não posso mexer com esse negócio de arca não, talvez eu não estou preparado, talvez eu não estou entendendo como que a coisa é feita. É bom ter um temor, né? Acabou de morrer, né? E aí então, o que eles fazem? Eles pegam a arca e a colocam
na casa de um outro homem. Abinadab foi o primeiro homem a receber a arca da aliança. Mas o segundo homem foi um homem chamado Obed-edom. O significado da palavra Obed é servo. Obed-edom então recebe a arca na casa dele. A arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses. Pasme, nos 3 meses que a arca ficou lá, a casa de Obed-edom foi muitíssimo abençoada. Tudo aconteceu na casa de Obed-edom. Flávio José, historiador dos Hebreus, diz que a frutificação, plantação, houve bênçãos sem medidas, bênçãos financeiras, bênçãos de todas as naturezas, em 3 meses. Aí falaram para Davi, lembra aquele geteu? Sabe aquele geteu que recebeu a arca da aliança, Obed-edom? Pois é, a casa dele está sendo muito abençoada. Então, quando Davi ouviu isso, Davi falou, então vamos lá pegar a arca, está na hora dela voltar. E eles vão então pegar a arca da casa de Obed-edom para trazer para a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Agora, Davi aprendeu a lição. Quando ele foi retornar a arca da casa de Obed-edom, ele não fez como no momento em que ele havia tirado a arca da casa de Abinadab. Ele não colocou a arca em cima de uma carroça, de um carro de bois. Ele então fez com que os levitas a levassem. E uma coisa poderosa, que Davi mais uma vez estava junto. E a escritura diz que então os levitas estavam carregando a arca. Agora, imagina essa cena. A escritura fala que eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 passos, eles paravam e iam realizar um sacrifício. Amados, Davi teve paciência para fazer a coisa da maneira correta. Eram 20 quilômetros. Imagina, em uma caminhada de 20 quilômetros, você parar a cada 6 passos para sacrificar um animal. Quando então essa caminhada termina, eles chegam a Jerusalém. Davi está tão feliz que ele começa a dançar de alegria. Davi esqueceu que era o rei. E ele dançou, e ele teve uma compostura que talvez não era digna de um rei. De tal maneira que uma das mulheres de Davi, a sua esposa Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, porque ela não tinha ido com ele. E quando ela olha pela janela e vê Davi dançando de maneira extravagante daquele jeito, Mical fala, que papelão. Na versão Nova Almeida atualizada diz, que bela figura fez o rei, que coisa horrorosa. Falou assim, ele está dançando como, olha o que está escrito, ele está dançando como se fosse um sem vergonha. Mas naquele momento, Davi depois repreende Mical e diz, Mical, eu estou fazendo isso, inclusive para aquele que me levantou, para o meu Deus. E eu vou me encontrar com ele e terei esse coração e terei essa postura. E ele ainda falou, você não me honrou. Mas você sabe, essas servas me honraram. E depois, o texto finaliza dizendo que Mical se tornou estéril. Ele nunca mais teve filhos, até o dia da sua morte. Mas hoje eu quero desafiar você, igreja, nesse ponto que nós chegamos. Eu queria, inclusive, te pedir para que você não se distraísse fazendo isso. Mas eu queria hoje incentivá-la a fazer algo que eu, pessoalmente, tenho esse hábito e que isso muito me abençoa. Gostaria que você tirasse nota de algo que eu vou falar aqui. Se você puder, anote. Porque eu quero te falar aqui algumas frases, só para sintetizar o espírito dessa mensagem. O espírito daquilo que esse texto nos ensina. Se você perceber, nós temos nesse capítulo aqui 4 personagens muito bem definidos. Nós temos a figura de Uzá, que foi aquele que morreu. Nós temos a figura de Obed-edom, que foi aquele que foi abençoado. Cara, a mesma arca que matou um, abençoou o outro. Nós temos depois a figura de Mical, que ficou estéril. Olha que loucura. E temos a figura de Davi, que depois foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. É a mesma arca.
Mas são 4 pessoas diferentes, com 4 atitudes diferentes, que sofreram 4 consequências diferentes. Eu disse semana passada, eu repito, até porque é o mesmo sermão. A presença é a mesma, mas os efeitos são diferentes. Assim como o sol, o exemplo que eu dei foi que quando o sol bate na cera, ela derrete, mas quando bate no barro, ele endurece. O sol da justiça brilha, e alguns se derretem na sua presença, mas outros talvez possuem um coração duro. Você sabe, não terceirize os efeitos da presença, se o que está acontecendo é fruto da sua atitude. Em primeiro lugar, então, coloca aí, em primeiro lugar, Uzá. Uzá foi, então, esse primeiro personagem a sofrer uma consequência muito drástica nessa história. E eu quero colocar aqui alguns pontos sobre cada personagem. Falando do personagem Uzá, escreva aí, em primeiro lugar, Uzá, ele era acostumado com a arca. Escreva aí, Uzá era acostumado com a arca. Quero te contar uma coisa. O primeiro sinal daqueles que morrem espiritualmente são as pessoas acostumadas com a presença de Deus. Talvez hoje nós podemos olhar para essa história, nós podemos olhar para a morte física de Uzá e trazer então princípios espirituais que estão ligados a uma morte espiritual. Pessoas que espiritualmente estão mortas são aquelas que, entre aspas, se acostumaram. Por que Uzá era acostumado? Porque, como eu disse, Uzá, como o texto nos informou, Uzá era filho de Abinadab. Sabe o que significa isso? Que se 20 anos se passaram, talvez então Uzá cresceu com a arca dentro da casa dele. O que isso significa? Que a arca para Uzá, talvez não era a representação da glória, talvez a arca para Uzá era apenas um móvel de decoração da sua casa. Na cozinha tem a geladeira, na sala tem a televisão, entenda, né? Eu estou floreando a história para você entender. Mas aqui nesse canto tem esse pedaço de madeira, tem a arca da aliança. Nós precisamos tomar cuidado, às vezes pode ser que alguns aqui cresceram em um ambiente onde na teoria se tem ou deveria ter a manifestação da glória de Deus, e pode ser que é isso, não. Eu cresci na igreja. Não. Eu trabalhei a vida inteira com crente. Não. Minha avó era crente. Não. Toda vez que eu ia na casa da minha avó, ela fazia uma oração. Eu não sei onde você cresceu. Eu não sei em qual ambiente você cresceu. Mas eu sei que algumas pessoas se acostumaram com a presença de Deus. Nada toca essas pessoas. Porque para elas tudo é natural. Para elas não. A arca da aliança é só um pedaço de madeira, é só um móvel decorativo. Sabe, te contar uma coisa muito louca. Engraçado porque a gente teve esse problema de eletricidade na semana passada. E eu não sei se você sabe, você já viu aqueles ambientes onde existem, um trabalho sendo feito, correções elétricas sendo feitas, e alguns ambientes são ambientes de altíssima tensão. Eu estava pesquisando uma coisa que eu não sabia, que em ambientes de alta voltagem, tem-se um rodízio dos funcionários, onde os funcionários só podem ficar cerca de 2 a 3 meses trabalhando nesses ambientes. E sabe por que isso começou? Por causa do número alto de mortes, de pessoas que foram eletrocutadas. Sabe quais são os relatos? De que aquelas pessoas, a maioria das pessoas que morreram eletrocutadas, eram pessoas que haviam se acostumado com aquele ambiente sério. Sabe aquele negócio assim, que às vezes você tem que entrar abaixado, porque é fio para tudo quanto é lado, e você não pode encostar. Só que é o seguinte, o cara trabalhava lá todo dia, o cara ia para aquele cenário todo dia. Então para ele, talvez o novo funcionário, leia-se novo convertido, ouça-se, chegava lá, todo preocupado.
Meu Deus, ai, Jesus, quase. Mas o velho de casa, não precisa disso tudo não. Eu já fui assim um dia também. Não, é porque você ainda não está acostumado. São os que morrem, porque levam um choque. Criou-se então um sistema de rodízio para livrar seres humanos da morte, por estarem acostumados com o ambiente aonde estão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Segundo lugar, Uzá era um homem religioso. Se em primeiro lugar, ele era acostumado, obviamente essas duas coisas nos falam do mesmo princípio, mas eu gostei de nós trazermos essa palavra, religiosidade. Você sabe quem que é o religioso? É aquele que é acostumado com coisa sagrada. O religioso é aquela pessoa que é acostumada com coisa sagrada. Essa pessoa acostumada com coisa sagrada, sabe qual que é muito provavelmente uma atitude que ela tem? Irreverência. Ela não reverencia mais nada, porque para ela não tem mais valor. Para ela é só um rito cerimonial sem significado. São pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas que não têm temor de Deus. O religioso, em alguns momentos, ele até faz piadinha com aquilo que Deus está fazendo. Nossa, olha aquele irmão ali, para que isso tudo? Engraçado, enquanto uns estão recebendo de Deus, tem outros fazendo piada. É a mesma glória, é a mesma presença. Que Deus nos livre de religiosidade. Tem aparência, tem pompa, quer fazer de alguém que está ajudando, que está segurando a arca, mas não a valoriza. Em outras palavras, nossa, mas não estou. Sabe, aqui diz que quando Davi saiu para pegar a arca, o que está escrito aí, bem no começo do capítulo? Que Davi reuniu os seus melhores soldados. Fico pensando em usar. Que exagero de Davi, para pegar a arca. Ficava jogada lá em casa a vida inteira. Que história que é essa? Pensa, os melhores soldados. Os melhores soldados. Uzá olhava para aquilo tudo e devia achar um exagero, porque para ele era só uma arca. Religiosidade. Que o Senhor nos livre. Terceiro lugar, Uzá estava tentando segurar o que deveria cair. Uzá estava tentando segurar o que deveria cair. Não tente segurar aquilo que é o próprio Deus quem está derrubando. Você sabe, pode ser frustrante para nós, pode frustrar as nossas expectativas, talvez isso pode matar ídolos no nosso coração. Mas a grande verdade é que existem algumas coisas que estão caindo, porque o próprio Deus é aquele quem está derrubando. Sabe por quê? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E talvez você, por boa vontade, quer ajudar algo que na realidade Deus já desaprovou, e Deus está querendo acabar com aquilo. Só que para nós é o seguinte, nós tomamos muito gosto pelo templo, muito gosto pelo prédio, muito gosto pela denominação, muito gosto pelo apóstolo, muito gosto pelo bispo, muito gosto pela banda tal, muito gosto por isso ou por aquilo. E eu não estou me referindo a ninguém especificamente, mas o que eu estou querendo dizer é que existem alguns casos que não adianta nós tentarmos ter uma boa vontade, é Deus que está derrubando. Porque Deus sabe que o que está sendo feito para a glória humana e não para a glória divina. Davi estava sim fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. E se é do jeito errado, Deus vai derrubar.
Se a igreja Emaús querer se levantar com a motivação errada, Deus vai derrubar, ou da forma errada, Deus vai derrubar, Deus vai nos abater. Por isso que ao ouvir essa mensagem, nós não temos que ficar pensando nos outros, tentando avaliar se alguém foi ou não abatido por Deus. Nós precisamos colocar a nossa barba de molho. Porque o nosso teste não é fazer 3 anos, o nosso teste vai ser no dia que nós vamos fazer 30, 300. Será que isso aqui ainda vai existir? Ou será que Deus já vai ter derrubado antes? Há 2 semanas atrás eu estava participando de uma conferência de uma igreja que tem 47 anos. Eu estava colocando a minha cara no chão. Meu Deus! 47 anos! A obra está lá, avançando. Será que nós vamos chegar nessa cidade? Ou será que Deus já vai acabar com tudo isso antes? Por isso também que deve existir no povo de Deus um respeito. Talvez a denominações históricas, trabalhos históricos, talvez é coisa que... E eu não estou falando aqui que tudo que é antigo é porque é de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas pode ser que tenham coisas que ainda permanecem porque Deus está sustentando. Você está entendendo o que eu estou falando? Amados, nós não temos que ter um coração de julgar outros. Nós temos que ter um coração de ter um temor pessoal. Uzá tentou segurar aquilo que Deus estava derrubando. Aquela arca, ela tinha que cair para o bem de Davi. Às vezes nós vamos ser tratados por Deus para o nosso bem. Você sabe que às vezes tem tratamento porque Deus é bom. Não estou falando que as coisas que acontecem na nossa vida, não é isso. O que eu estou te falando é que nós precisamos o tempo todo avaliar a nossa vida. Deus, amados, Deus não vai permitir que algo na nossa vida continue sendo feito, se o que está sendo feito é coisa mentirosa. Deus me livre de nós pensarmos em ganharmos a cidade de Goiânia com estratégia mundana. Eu quero te falar uma coisa, é óbvio que nós precisamos ser abertos a ferramentas de comunicação, é claro, porque a mensagem tem que chegar. Agora, quero te contar uma coisa, toda a história, avivamento vem com oração, avivamento vem com jejum, avivamento vem com busca, avivamento vem com piedade, avivamento vem com generosidade. Vai estudar a história da igreja primitiva. Eles vendiam tudo que tinham, porque não estava atrás de glória humana, não estava atrás de habitar em palácios. Davi olhou um dia para o seu palácio e falou: não, está errado, como que eu moro em um palácio? E a arca, e aí já é outra história, né? A arca da aliança habita em tenda, meu Deus. 4º lugar, a respeito de Uzá. Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de obediência. Você sabe que tem gente que é tão presunçoso, tem tanta pretensão que acha que está ajudando com alguma coisa. Quero te contar uma coisa, a obra de Deus não precisa da sua ajuda. A igreja já estava aqui antes de você chegar. A igreja já estava aqui antes de nós. Por isso que nós precisamos de estudar a história da igreja. Quero te contar uma coisa, o que nós estamos fazendo não vai mudar o curso da igreja. A igreja vai permanecer de pé, porque a igreja tem dono. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer. Se Deus mandar a gente ir, a gente vai. Se Deus mandar nós ficarmos, nós ficamos. Nós temos que obedecer. Nós não estamos aqui para ajudar a Deus, nós estamos aqui para obedecer a Deus. Mas em segundo lugar, coloca aí Obed-Edom. Obed-Edom foi o homem que depois disso tudo, teve a ousadia no coração. A ousadia de levar a arca para a casa dele. Agora pensa comigo, a arca tinha acabado de matar um. Que loucura. Aí, não apenas a arca matou Uzá, mas a arca também espantou Davi.
espantou o rei. Obed-edom falou: pode levar para minha casa o que matou Uzai e o que espantou Davi, eu quero para mim. Sabe por quê? Porque eu sei que a arca da aliança é a presença do próprio Deus, e eu quero a presença de Deus na minha casa. Será que existem Obed-edoms ainda hoje? Eu quero a presença de Deus na minha casa, custe o que custar, correndo o risco que for necessário. Eu quero a presença de Deus na minha casa. Nós precisamos de ter esse coração, o coração de entender que a presença vale mais, tua presença vale mais. Você sabe, eu quero colocar aqui alguns pontos a respeito de Obed-edom, porque isso constrange o nosso coração. Em primeiro lugar, escreva aí a respeito de Obed-edom. Obed-edom correu risco. Irmãos, o lugar da manifestação da presença de Deus não é na nossa zona de conforto. Você sabe o que aqui eu fico pensando? Que muito provavelmente Obed-edom precisou, muito provavelmente Obed-edom precisou de mudar toda a rotina da casa dele, toda a rotina da família dele. Obed-edom talvez precisou de rever muita coisa. Talvez Obed-edom precisou de mudar móveis de lugar. Talvez a agenda, sei lá, dos meninos de Obed-edom foi alterada, porque pode ser que ele pensou assim: ó, por 3 meses não pode chamar amiguinho, sei lá, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que uma coisa ele entendeu, que a arca da aliança era coisa séria. Eu vou te falar uma coisa: crente é um povo alegre, mas não pode ser um povo irreverente. A nossa alegria não pode roubar no nosso coração o temor. Obed-edom sabia. Foram 3 meses de vigilância. Vigilância. A verdade é que o mover de Deus sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Segundo lugar, ele honrou recebendo a arca na sua casa. Irmãos, existe poder quando nós recebemos a arca na nossa casa. Existe poder quando você abre a sua casa para receber o povo de Deus. Quando você abre a sua casa para receber a glória de Deus. Talvez você é um anfitrião de uma reunião. Talvez você é um anfitrião de um GR, do nosso pequeno grupo. Existe poder em abrir sua casa. Quero te falar uma coisa: talvez se você deseja, talvez se algum dia já passou pela sua cabeça abrir sua casa para uma reunião, hoje eu estou aqui para te falar. Biblicamente é de Deus. É de Deus. Sua casa vai ser abençoada. Tem poder quando nós recebemos a igreja do Senhor. Por quê? Porque hoje o Senhor habita no meio do teu povo. Hoje cadê a arca da aliança? Aqui a arca da aliança. Porque a presença habita no meio dos louvores do seu povo. Se a presença habita no meio dos louvores do seu povo, pensa, se você abre a sua casa toda semana para um povo louvar a Deus lá dentro da sua sala, meu Deus, o que não vai acontecer com seus filhos? O que não vai acontecer? Mas é isso mesmo, abrir a casa custa. É o menino, filho do irmão fulano, menino custoso. Ele vai riscar o sofá, ele vai, ele vai sujar o tapete, ele sempre suja o tapete. Quero te contar uma coisa: receber o louvor do povo de Deus vai te custar muita coisa.
Talvez vai custar coisa quebrada. Talvez vai custar a mudança da rotina. Vou ter que ir para casa mais cedo. Talvez vai custar, né, o seu atraso, porque você ama atrasar. E aí, talvez como é que você chega atrasado se você é um anfitrião? Vai custar muita coisa, porque sempre nos tira da zona de conforto. Mas tem poder, porque é a presença do próprio Deus. Que Deus levante em nosso meio Obed-Edoms, pessoas que falam: Senhor, custe o que custar, eu quero a tua presença. Eu encerro falando algo, que se nós como igreja Emaús queremos viver uma atmosfera de glória, uma atmosfera de presença palpável, uma atmosfera de Shekinah, sabe o que vai acontecer? Eu preciso ser franco com você. Vai nos custar tempo, vai nos custar energia. O sucesso de uma igreja não está nas comunhões dela. Comunhão é importante, comunhão é muito bom, mas o sucesso está na reunião de oração. Essa semana mais importante do mês para a nossa igreja, semana da consagração. De terça a quinta, toda a igreja Emaús vai estar de jejum. Eu estou aqui para te contar: se você não jejuar, você vai estar de fora daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Semana de jejum, semana de oração. Caso você possa, programe a sua agenda. Será que a Arca da Aliança cabe na sua agenda? O problema é que às vezes não cabe. E é óbvio que talvez, se de tudo você não puder, ore na sua casa, mas tem um turno de oração. Aqui na igreja estaremos às 6h30 da manhã e às 19 horas. E esse horário é talvez para que você possa vir antes de trabalhar, ou talvez depois que saiu do seu trabalho. Se programe, vem estar aqui conosco orando. Você sabe que a coisa que eu mais tenho prazer na minha vida, vou confessar para você, obviamente de manhã sempre vem menos pessoas, talvez por alguns motivos, talvez por conta da questão do trabalho, ou talvez porque realmente acordar cedo o preço é maior. Mas sabe o que é bom? É que normalmente quem levanta mais cedo, quem está disposto a sacrificar o prazer da carne, é tão bom você estar do lado de gente faminta, é tão bom você estar do lado de gente sedenta. Eu quero te falar, igreja Emaús, a glória de Deus vai nos custar tudo. Será que nós estamos dispostos a fazer dessa casa uma casa que carrega a glória de Deus? Será que nós estamos dispostos a sermos anfitriões da presença? Ontem um jovem pastor dessa cidade, um irmão que já liderou o movimento aqui de evangelismo, ele veio visitar aqui o culto de jovens. Ele até depois fez um reconhecimento. Ele falou assim: esse lugar carrega um ambiente profético, esse lugar carrega uma coisa. Você sabe que se esse lugar porventura tem carregado, eu quero te contar, é porque tem Obed-Edoms aqui. E talvez você pode se tornar um deles, caso hoje você se levante com uma resposta. Venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Vamos fazer desse lugar um lugar que hospeda a glória de Deus. Oh, irmãos, que a nossa beleza não esteja na estética, não esteja na glória,
uns holofotes humanos, mas que a nossa beleza esteja no temor à presença de Deus. Deus está aqui, e que nesse lugar pessoas possam ter liberdade no Espírito. Na semana que vem eu vou falar com você a respeito de Davi e Mical, e eu quero profetizar que esse lugar aqui vai se encher de liberdade no Espírito. Nós vamos dançar na presença de Deus aqui na semana que vem, como o rei Davi. Talvez, pode ser que alguém vai entrar aqui semana que vem e vai ficar escandalizado com a liberdade nesse lugar, porque nós vamos quebrar toda religiosidade, nós vamos quebrar toda preocupação em agradar o homem, porque nós queremos a glória, a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso.